Tudo bem, pessoal? Nós vamos, a partir desse vídeo, ter uma playlist aqui no canal. Vamos conversar sobre alguns assuntos mais atuais, aquilo que está sendo dialogado, claro, no que diz respeito à religião, assuntos relacionados a ela. Então, nós estamos vendo que a imprensa tem dado bastante destaque para a questão, os assédios que são atribuídos àquele espiritualista chamado João de Deus. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre este caso, também alguns outros casos de líderes religiosos, cristãos ou não, que foram alvos de denúncias também de assédio e ver como que a religião se relaciona com a questão do assédio e como que isso está relacionado. Então, acompanhe depois da vinheta esse nosso programa de hoje. O João de Deus, então, ele atua em Goiânia, em Abadiânia. Ele tem uma casa que foi fundada, chamada Dom Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, aquele religioso do século XVI, que ele diz incorporar, então. Nesta casa, ele realiza, desde 1976, quando foi fundada, ele realiza cirurgias espíritas ou espirituais. Muitas pessoas, então, vão até ele em busca de uma cura de doenças, especialmente as doenças mais graves, como o câncer, por exemplo. Segundo dados de 2007, ele já teria atendido mais de 8 milhões de pessoas, e ele é bastante conhecido porque atendeu pessoas famosas, como, por exemplo, a apresentadora de TV Oprah dos Estados Unidos, a atriz Shirley MacLaine. Atendeu personalidades também como a Xuxa, aqui no Brasil, Chico Anísio, aquele humorista falecido. Políticos famosos, por exemplo, os ex-presidentes Lula e Dilma, o atual presidente Temer. Outros políticos conhecidos internacionalmente, como Bill Clinton, Hugo Chávez, foram atendidos por ele. Ele ficou internacionalmente conhecido e fez várias viagens também atendendo as pessoas. E 80% do seu público, segundo os dados, são de estrangeiros. Então, nesse mês de dezembro, a partir de algumas denúncias de mulheres que foram assediadas por ele e elas deram entrevista num programa de TV, está sendo feita uma investigação e uma força-tarefa está atendendo os casos de denúncias que já passam de 300 mulheres e que dizem ter sido assediadas. Esses encontros particulares aconteciam após as sessões no escritório do médium. Os relatos dão conta então de que ele teria tido relações sexuais ou teria tido algum tipo de contato físico íntimo com essas mulheres. São esses relatos. No dia de hoje, inclusive, foi acolhido então o pedido de prisão do João de Deus, que provavelmente vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Trouxe aqui para vocês conhecerem, quem ainda não conhece, um trecho de um vídeo dele mesmo, do grupo que ele coordena lá em Goiânia, mostrando um pouco do trabalho dele de atendimento espiritual, e vocês podem conhecer. Então acompanhem esse vídeo agora. Aqui nós estamos todos reunidos, pedindo o teu amor, e faça de mim a tua vontade. Hei de pregar, passe o que passar, hei de pregar suas palavras em toda parte. Em nome do teu Filho,
entrego o meu corpo, a minha alma a Deus. Deus, Criador do céu e da terra, que neste momento, que abra as suas asas sobre todos que estão aqui reunidos neste momento. E peço que faça de mim o que quiser. Esse é o câncer. É aqui. Você, como médico, primeiro, olha para dentro. O que acha, Caroço? Pode enfiar a mão. Você é médica, por favor. Pode procurar. E sei que você carrega com você o tipo de medir áurea. Cadê para medir o médio também? Pode ver que é a primeira vez que eu estou falando com você. Trago para vocês então um outro caso que também foi esse ano. Quem foi acusado de assediar seria o Guru Sri Prem Baba. Em sânscrito, Sri seria pai, Prem, amor divino, e Baba, mestre ou pai espiritual. Este guru, que na verdade ele é paulista, Janderson é o seu nome original, ele iniciou-se no hinduísmo indo para a Índia, e nós vamos ver um vídeo agora em onde ele relata um pouco de como foi esse início dele, depois o desenvolvimento do seu pensamento, dos seus atendimentos, que teriam como base o amor, a relação. E foi com aproximadamente 14 anos de idade que pela primeira vez, então, na vida, eu fui fazer uma aula de yoga. E quando eu ouvi aquilo, aconteceu um fenômeno comigo. Eu senti como que uma voz perfurando os meus ouvidos, dizendo: quando você fizer 33 anos, vá para a Índia, para Rishikesh. Então hoje, por exemplo, eu sou um mestre espiritual para muita gente. Mas eu serei também sempre, eternamente, um discípulo. Hoje, eu me sinto um canal. Se eu for encontrar aqui uma palavra melhor, vai até além do discípulo, até além do mestre. Eu sou um canal. Assim como o João de Deus, o
Prembaba está bastante em evidência na mídia, porque ele atendia também pessoas bastante famosas, reconhecidas, claro, especialmente aqui no Brasil, artistas globais, por exemplo, o Reinaldo Gianecchini, a Bruna Lombardi, o Márcio Garcia, empresários também famosos eram atendidos por ele. Ele tinha uma comunidade, se chama no hinduísmo Sangha, e essa comunidade apoiava as atividades dele também do ponto de vista financeiro, a ponto de ele crescer financeiramente em 2 décadas bastante, tendo tido a possibilidade de adquirir casas, carros, terrenos e constituir um grupo empresarial. Em agosto desse ano houve 3 denúncias de mulheres que em 2008 eram casadas e teriam sido assediadas por ele, inclusive tiveram relações sexuais com ele, tiveram a coragem somente agora, nesse ano, de isso vir à tona, assim como outros casos surgiram também a partir destes. Essas mulheres não estão mais casadas com os maridos delas da época, e o caso teve bastante relevância na imprensa. Ele teve que vir a público também, colocar o seu posicionamento. De certa forma ele se desculpou por não manter o celibato, que não era obrigatório, mas que ele defendeu em livros, inclusive, e na oratória dele. O terceiro caso que eu trago então nesse vídeo aqui é de um sacerdote fundador da congregação chamada Legionários de Cristo. O nome dele é Padre Marcial Maciel. Vemos algumas imagens dele. Padre Marcial fundou a congregação chamada dos Legionários de Cristo. Essa congregação de padres, ela alcançou um destaque pelo crescimento que teve nas décadas de 80, 90. Junto a este crescimento também, ao final da década de 90, houve denúncias de que ele teria assediado seminaristas meninos, teria tido relações sexuais com ele, e sempre foi negado isso dentro da congregação. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o fundador, o Padre Marcial, quando de uma visita dele aqui a Curitiba. Em 97 houve denúncias levadas ao Vaticano, e essas denúncias não foram levadas a termo, ele ainda estava vivo. Padre Marcial faleceu em 2008 e não havia nenhum processo sobre ele. Somente em 2010 foi que a congregação assumiu os casos terríveis que aqueles seminaristas sofreram, bem como de que ele havia tido filhos com pelo menos 3 mulheres. Anexos a esses casos, outros casos também de desvios financeiros, de conduta reprovável, de uso de drogas também, enfim, uma vida bastante complexa que fez sofrer bastante a congregação dos Legionários de Cristo. A congregação passou por um processo do Vaticano de investigação, de remodelação, e a muito custo, com muita dor, muito sofrimento, eles continuam hoje com uma nova perspectiva, com novas pessoas à frente dessa congregação, mas que esta situação trouxe marcas profundas, inclusive com o abandono de muitas vocações sacerdotais, muitas vocações femininas também consagradas a partir da manifestação destes escândalos. Em 2014 foi lançado um filme que tinha como produtores um grupo de vítimas do Padre Marcial. Esse grupo lançou um filme, o nome do filme se chama Obediência Perfeita, e é claro que ele faz uma alusão aos casos que aconteceram na década de 60, esse é o contexto do filme. A congregação religiosa se chama Os Cruzados de Cristo, o fundador no filme se chama Ángel de la Cruz. Eu trouxe um trecho desse filme para vocês verem também como funcionava esta realidade da devoção ao fundador, deste quase que idolatria que se tinha ao fundador. Estamos muy contentos porque a partir de hoy, ustedes, queridos niños, forman parte de nuestra familia. Y si quieren ser verdaderos cruzados de Cristo, deben hacerse a imagen y semejanza de nuestro querido, de nuestro amado Padre fundador, el Padre Ángel de la Cruz.
Estoy muy contento, muy emocionado. Mi corazón, como el de Dios nuestro Señor, está lleno de regocijo de ver a estos jóvenes valientes que hoy llegan para servirlo a Él e a sua legião. Mais tarde, os próprios legionários reconheceram terem sido enganados pela pessoa dele. De fato, eu fiz essa experiência pessoal de conhecê-lo e ele transmitia um brilho, um carisma que as pessoas ficavam maravilhadas à sua volta. Elas ficavam encantadas com o jeito dele. O último caso que eu trago para vocês nesse vídeo são os relatos que houve na Arquidiocese de Boston na década de 70, 80, 90, no ano 2000 ainda, e que culminaram com denúncias, um grave problema para a igreja norte-americana. O arcebispo desta arquidiocese, ele abafou os casos que surgiram de pedofilia, de assédio por parte de inúmeros padres da arquidiocese. Eu trouxe para vocês o trailer do filme Spotlight. O filme Spotlight foi vencedor do Oscar de melhor filme em 2016. E ele justamente tratou da investigação que foi feita por uma equipe jornalística do jornal The Boston Globe, que essa equipe se chamava justamente Spotlight. Eles começaram essa investigação tratando de um caso de assédio. Eles foram percebendo que o volume de assédios envolvia outros padres. Justamente o filme vai trabalhar no drama desses jornalistas ao identificarem essa quantidade de situações não resolvidas e acobertadas. Vale a pena você gastar um pouquinho do seu tempo e assistir o filme na íntegra. I know there's things you cannot tell me, but I also know there's a story here, and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? Boston priests molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight? Guys, listen. Everybody's gonna be interested in this. Obviously, the church will fight us very hard. Trying to get some background information. I don't want you recording this in any way, shape, or form. Nothing. We understand you've settled several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? Spotlight. Is this the tip line? You think he's got something? I want to keep digging. Show me that it came from the top down. Don't try to silence anyone who speaks out. You leave me alone, you hear me, goddammit? 6% act out sexually. 6% is 90. 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. Dear God, You're going to give me the names and the names of their victims. Are you threatening me? I pray. I am here because I care. We're going to tell this story. We're going to tell it right. I can't believe it. I'm hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here, to get on the same page? We've got 2 stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. This is not just Boston, it's the whole country, it's the whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you, it could have been me, it could have been any of us. Depois desses 4 casos que nós acabamos de acompanhar, trago para vocês uma palavra, uma frase que foi dita agora nesse último vídeo do Spotlight, que o personagem diz assim: como dizer não a Deus, em relação àqueles meninos que foram assediados e foram abusados sexualmente. A relação dos líderes religiosos com os seus liderados é bastante complexa porque envolve o nome de Deus. Seja no espiritismo, seja no hinduísmo, seja no catolicismo, como vimos os exemplos aqui, mas poderíamos estender para as
outras também denominações cristãs, para as outras religiões também universais, ou mesmo as religiões étnicas. Quantas vezes os líderes religiosos obtêm favores pessoais pela força da sua posição diante dos seus liderados. A dimensão do poder dentro das religiões é algo bastante complexo que deve se tomar um grande cuidado em relação a isso. Ao mesmo tempo que o líder religioso, ele tem um papel na hierarquia daquela determinada religião, ele fala como que em nome de Deus. A ilusão de estar numa posição de destaque pode fazer com que ele adquira desvios de comportamento e mesmo crimes, como é o caso dos assédios. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que as vítimas devem ser ouvidas. Não se deve tratar casos de assédio ou algum tipo de violência dentro das religiões de uma forma superficial, como se fosse simplesmente denúncias vazias contra o líder. É difícil às vezes nós entendermos isso, porque talvez alguns ex-adeptos saiam com raiva, saiam com ódio daquele grupo, daquela congregação, daquela igreja, daquele templo. Mas é importante que sejam ouvidas. É um erro classificar de que toda denúncia ela é carregada de mentira. Ao contrário, nós devemos dar crédito a essas denúncias, que devem ser investigadas certamente. No Brasil foi feito um levantamento no passado, 42% das mulheres dizem já ter sido assediadas ou molestadas. É um número bastante elevado. E quantas dessas, ou a grande maioria delas, nunca fizeram nenhum tipo de denúncia? Caso, por exemplo, do João de Deus, onde passaram-se anos e não houve nenhuma denúncia. Foi necessário que um grupo pequeno de 10 mulheres tivessem a coragem, amparadas por um programa televisivo, pudesse dar voz às suas vozes que estavam caladas ou guardadas. E nós temos mais de 300 casos de denúncias agora. Todas elas devem ser analisadas. Então o primeiro passo é não desprezar as denúncias. Segundo ponto, que deve-se tomar o máximo cuidado no que diz respeito ao trato do poder. Claro que sempre haverá jogo de poder dentro destas congregações, organizações, grupos, instituições. Mas como que isso deve ser tratado? Qual é a relação de poder entre líder e liderado? Até que ponto que o liderado tem condições de falar abertamente sobre situações com outros? Nós tivemos o caso, por exemplo, como citei, dos Legionários de Cristo, em que havia um voto de silêncio, onde o seminarista só poderia reportar casos e problemas da sua vida para o seu superior, somente a ele. E se o caso fosse um problema com o seu próprio superior, ele não teria com quem falar. Justamente quando foi feita a visitação apostólica, foi da parte do Papa suspenso a obrigatoriedade desse voto, para que aqueles que tivessem sido assediados, molestados, pudessem de fato falar francamente com outros sobre estes casos. Por fim, para que esse vídeo não seja tão longo, é importante entender também de que não é o fato de que líderes religiosos, e eu trouxe aqui aqueles que tiveram ou casos que tiveram destaque nacional ou internacional, não é porque estas pessoas tiveram um comportamento imoral, ilícito, incorreto, que a religião, ou as religiões, ou as instituições devem cair em descrédito. Ao contrário, essas pessoas são a exceção à regra. Pessoas que utilizaram-se do poder de uma forma desgraçada, de uma forma desonesta, de uma forma criminosa até. Porém, os líderes religiosos, na sua grande maioria, pertencem àquelas pessoas que estão ali para fazer o bem, para apoiar, para encorajar, para de fato liderar aquelas pessoas. Então, esse vídeo não é uma crítica às religiões, não é uma crítica às congregações religiosas, nem tampouco a essas pessoas individualmente, mas sim é um alerta para que estes casos possam cada vez mais serem reduzidos. E o exemplo é da Igreja Católica, que a partir
do caso da Arquidiocese de Boston tomou e está tomando várias medidas preventivas para que isso não volte a acontecer, pelo menos com essa intensidade. Então fica esse vídeo e eu espero que, se você tiver conseguido assistir até o final, coloque aqui o seu comentário, se inscreva no canal também, compartilhe esse vídeo para que a gente alcance outras pessoas também. Um abraço.